O Panzi, ouvimos há pouco o Cássio e o Fernando Diniz. Alguns aspectos técnicos abordados, questões psicológicas também, né? Foram citadas. Queria que você fizesse uma leitura, você estava falando inclusive sobre Diniz, sobre coletividade, quando chegou o treinador para a entrevista, Edu. Eu tenho uma opinião formada e sou muito convicto com a minha opinião. Quem contrata Fernando Diniz, contrata um técnico que chega e implementa a ideia dele. E é assim desde que o Fernando Diniz começou a trabalhar com futebol como treinador. E ele não é diferente disso. Quem contratou o Fernando Diniz não poderia imaginar que ele chegaria aqui e aos poucos ele iria mudando o Cruzeiro. Outra coisa que eu tenho escutado, mas o Fernando Diniz chegou, ele tinha que ter mantido nos jogos iniciais, nesse início, o Cruzeiro do Seabra. Ora, então para que mandou o Seabra embora? Se contrata um técnico e tinha que manter um pouco do que saiu. Mas o outro saiu justamente porque não estava ganhando. Os últimos jogos do Seabra, que são 11... dos 16 que eu citei, mais 5, mais os últimos 11 do Seabra. Mas por que você está fazendo um recorte de 16 jogos? É a partir daquela vitória contra o Botafogo. Dali em diante, o jogo do Fortaleza, o Cruzeiro, ele despencou de rendimento. Então esse é o meu recorte. Os 11 jogos do Seabra, depois do Botafogo, foram 4 empates, 4 derrotas e 3 vitórias. O Cruzeiro oscilou e teve uma queda de rendimento. São 5 jogos com o Diniz, 4 empates e 1 derrota. O Seabra foi mandado embora por conta de resultado, no momento em que o clube oscilou, em que o time oscilou. E aí vem o outro treinador com uma ideia completamente antagônica e diferente de futebol. Aliás, completamente não, porque o Seabra não é um técnico defensivo, ele não é um técnico reativo. Então, vou corrigir o que eu falei. Com uma ideia diferente, e não completamente, mas diferente, e todo mundo sabe do Diniz, que ele tem um estilo muito autoral de comandar. Cara, o dia que o Cruzeiro anunciou o Fernando Diniz, eu falei, o primeiro jogo a gente já vai ver Diniz. Ele já vai começar a colocar. Mas ele não pode. Então não contrata Fernando Diniz. Contrata outro treinador. Mas se você contratou Fernando Diniz no final de setembro, início de outubro, então aguenta, cara. E o Fernando Diniz já está tentando implementar e o time ainda está assimilando. Mas o Diniz isso. Edu. O Diniz é aquilo. Não. É um bom personagem o Marlon, né, Cirilo? E pode falar certamente também desse impacto aqui da birra do torcedor na saída do campo, né, cara? A birra do torcedor e o Diniz ter chamado a atenção para esse aspecto também do Cruzeiro numa rotação abaixo. Foi a percepção que eu tive, chamei a atenção desde o primeiro tempo, que o Cruzeiro estava com o jogo desacelerado, precisava acelerar mais, só o Matheus Henrique fazia isso e não competiu, cara. Isso é inadmissível. Eu falei, o torcedor ele aceita tudo, ele só não aceita um time que entra em campo e não demonstre competitividade, não brigue, não lute. Futebol não se resume a isso, claro que não. Mas quando você tem limitações e o time do Lanús tem, o Lanús competiu muito mais que o Cruzeiro. Se o Cruzeiro tivesse se igualado, talvez teríamos outro jogo aqui e não se igualou. O treinador chamou atenção para isso. O Caio Jorge, agora há pouco, para o Thiago Reis, também falou a respeito disso. Um torcedor no Seu Nome, Seu Bairro aqui falou sobre isso. O Henrique, ex-volante do Cruzeiro, falou que faltou isso hoje. Então, cara, todo mundo que viu o jogo, estava aqui no Mineirão, percebeu que o Cruzeiro parecia que estava jogando a primeira rodada de um campeonato estadual ou então um amistoso numa pré-temporada, numa semifinal de Copa Sul-Americana. Isso é inegociável num time grande. E precisa ser assim. Tomara que o que o Diniz falou, que nós já começamos a trabalhar isso no vestiário, tomara que tenha sido batido nessa tecla. O que o Cruzeiro fez hoje dentro de campo, ele não pode repetir. E eu não estou falando de qualidade técnica, de gol perdido, de falha da defesa, não. Eu estou falando de falta de competitividade. Isso é muito sério, Cirilo. Isso é muito sério, porque há exigência tática, a exigência coletiva do jogo de futebol e há esse aspecto da individualidade e realmente o Cruzeiro estava numa outra rotação, não parecia estar jogando uma semifinal de Copa com a importância que o torcedor que aqui esteve deu, né? 57 mil torcedores que geraram uma renda de 4 milhões de reais, é muita gente que veio aqui porque essa semifinal, ela é sim muito importante para a história do clube. Ela é sim muito importante para esse momento do Cruzeiro. O Cruzeiro passou por muita dificuldade, o Cruzeiro passou por um aperto do caramba nos últimos anos.
ficou 3 anos fora da Série A, ficou muito tempo sem jogar competição continental, quase não se classifica para essa etapa de mata-mata da Copa Sul-Americana, isso é importante destacar, se classificou. Esse elenco do Cruzeiro tem condição de entregar muito mais do que entregou hoje, com o Seabra, com o Diniz, com quem quer que seja o treinador. Os caras têm condição de jogar mais. Com o Seabra nós vimos. Sim. O Cruzeiro passou pelo Boca Juniors. O Cruzeiro eliminou o Libertad, que veio da Copa Libertadores. O Cruzeiro contra o Lanús, 22º colocado no Campeonato Argentino, 22º colocado, tem muita condição de jogar mais. Então, por isso, há a esperança de que semana que vem, em um cenário bem menos confortável do que o Cruzeiro teve aqui hoje, né? Importante destacar isso. Lá o ambiente vai estar completamente contra. E com todos esses cenários descritos por você quanto a ambiente, por você e pelo Thiago quanto a ambiente, mas o Cruzeiro, mesmo nesse cenário, tem muita condição de jogar mais do que jogou hoje. Mas o comportamento vai ter que ser completamente diferente, vai ter que ser um outro Cruzeiro. Pode ser os mesmos caras, a mesma escalação. O Diniz, inclusive, tem tentado manter uma base. Mas o comportamento, a postura vai ter que ser completamente diferente, cara. É por isso que eu tô batendo nessa tecla, porque tecnicamente o Cruzeiro é melhor que o Lanús. Gente, o time do Lanús é limitadíssimo. Eu sei do ambiente hostil, adverso que o Cruzeiro vai encontrar na Fortaleza, lá na região metropolitana de Buenos Aires. Não vai ser fácil, mas o Cruzeiro precisa minimamente competir, cara. É por isso que eu acho que o confronto está completamente em aberto. Se o Lanús fosse um grande adversário, cara, se fosse o Boca, por exemplo, que ainda que não seja o melhor Boca de todos os tempos, e o jogo de ida tivesse sido aqui no Mineirão, 1-1, eu ia falar, vai ser complicado lá, porque o Boca tem um time que dá pra competir tecnicamente com esse do Cruzeiro, tem um Cavani, tem jogadores diferentes, cara, mas não é o Lanús, que é limitadíssimo.